aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão do Enem aqui no XP Resolve comigo, né? A professora Milena Maia, professora de Biologia. E dessa vez vamos responder uma questão do Enem de 2023, da primeira aplicação. O texto dessa questão fala sobre o seguinte: toxicidade do cianeto. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Ó, marcando aqui, né, os termos importantes. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+, a ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade com o ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio do ferro 3+, da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2+, e assim bloqueando a cadeia respiratória. Tá? Aí aqui ele mostra, né, uma sequência das substâncias envolvidas na cadeia respiratória e pergunta aqui no comando, pessoal, o que esse bloqueio, né, causará de aumento? Vai aumentar a concentração celular de quem aqui? Bom, como vocês já sabem, eu tenho o costume de revisar o conteúdo antes da gente ir, né, para o gabarito da questão. Pessoal, vocês já conseguiram entender que esse assunto, né, que essa questão, melhor falando, trata de um assunto de bioenergética? Conseguem perceber que ele está falando aqui de respiração celular? Então, bora dar uma revisadinha? A respiração celular, da qual a questão trata, é a respiração aeróbia. Como é que eu sei que é aeróbia? Porque ele falou do oxigênio aqui, certo? E aí, quando a gente fala em respiração aeróbia, a gente está falando de quê? A gente está falando de um processo catabólico, né? Um processo de quebra, exergônico, porque é um processo que vai liberar energia, tudo bem? E é um processo, minha gente, que vai usar oxigênio. Nesse processo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma molécula orgânica, geralmente essa molécula orgânica é a glicose, né? Que vai funcionar como um substrato energético, e vamos, né, na presença de oxigênio, degradar completamente essa molécula de glicose. E essa degradação vai resultar em quê? Em gás carbônico, vai resultar em água e vai resultar em moléculas de ATP. Então, a quebra total da glicose gera CO2, água e energia sob a forma de ATP. Beleza? Quais são, minha gente, as etapas do processo de respiração anaeróbia? Nós temos duas. Primeiramente, uma etapa chamada anaeróbia, que é aquela etapa que ocorre fora da mitocôndria, ou seja, no citossol. O que é o citossol? Aquela parte mais interna do citoplasma, onde a gente vai encontrar mais solvente, onde a gente vai encontrar mais água. E a reação que caracteriza essa etapa, gente, deixa eu colocar aqui com outra cor para dar um destaque, é a glicólise, né? Ou seja, a reação de quebra da glicose, tá? E quais são os produtos gerados nessa etapa? Bom, os produtos eu vou listar já já, né? Primeiro eu vou esquematizar o processo. Depois vem uma etapa chamada aeróbia. Essa etapa ocorre exatamente aonde? Dentro da mitocôndria. E as principais reações que acontecem nessa etapa são o ciclo de Krebs,
que vai ocorrer numa região da mitocôndria chamada de matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que é do que trata o texto, né? Que vai acontecer aonde? Em pregas da membrana interna da mitocôndria, chamadas de cristas mitocondriais, certo? Quanto aos produtos, também comento já já. Deixa eu explicar primeiro o assunto. Então, gente, o esquema é o seguinte, ó. Tudo vai começar com quem? Com a glicose. Eu vou quebrar essa glicose inicialmente sem a participação do O2. Lembrem que a etapa é anaeróbia. Então, aqui o oxigênio ainda não entra. Ele vai entrar aqui, tá? O nome já diz tudo. E aí, dessa reação de quebra da glicose, nós teremos duas moléculas chamadas de ácido pirúvico ou, se preferirem, piruvato. Tudo bem? Então, nessa quebra parcial da glicose, vão ser gerados 2 piruvatos. E aqui também, gente, vai ser gerado o quê? Um total de 4 ATPs, certo? Porém, tem um detalhe. A glicólise, para começar a acontecer, eu preciso consumir 2 ATPs. Por quê? Porque eu vou pegar um fosfatinho desse aqui, ó, e vou fosforilar a glicose para dar início à reação. Então, já começa a reação, ó, devendo. Tudo bem? Então, se eu for pegar aqui, ó, esse valor, 4 ATPs, é a produção bruta, certo? Como eu vou ter que descontar esses 2 aqui, que eu gastei no início do processo, então a produção líquida, na verdade, são 2 ATPs, tá? Então, um dos produtos da etapa anaeróbia são 2 ATPs e 2 piruvato. Tudo bem? Nessa quebra também, gente, atuam enzimas chamadas desidrogenases. Olha o nome, desidrogenase. O que é que ela vai fazer? Vai arrancar hidrogênio. Esses hidrogênios, para não ficarem livres, eles vão ser aceptados por compostos chamados de NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Então, o NAD, ele é um aceptor passageiro de hidrogênios temporário, tá? Eles vão ficar segurando esse hidrogênio, mas não por muito tempo. São formados aqui, né? Um total de 2 NADs. Então, temos aqui os produtos da glicólise, os produtos da etapa anaeróbia. Lembrando que está acontecendo aonde? No citossol. E isso é a glicólise. Fechou? Aí, meu povo, o que vai acontecer? Esses compostos, ó, os piruvatos, eles vão atravessar a dupla membrana da mitocôndria. E aí, quando o piruvato entra aqui, automaticamente ele vai sofrer a ação de desidrogenase e de uma outra enzima chamada descarboxilase. Galera, a descarboxilase vai arrancar o quê? Carboxila. E com essa descarboxilação, eu acabo liberando CO2. Como eu vou ter desidrogenase, eu também vou ter formação aqui, ó, de NADH2. E aí o composto que antes, ó, deixa eu botar aqui os teores, tá? De carbono. Aqui tem 6 carbonos. Aqui tem 3, ó. Cada um tem 3. Então, o composto que antes tinha 3 carbonos, ele vai passar agora a ter 2. Como é que vai ser chamado esse composto? Acetil. Então, o acetil tem 2 carboninhos, certo? Na sua estrutura. Eis que esse acetil se junta com uma substância que tem dentro da matriz chamada coenzima A, formando esse binômio aqui, ó, esse composto chamado acetil-CoA. Aí, galerinha, esse acetil-CoA, certo? Na verdade, o acetil, a coenzima A não, só o acetil, se junta com um composto chamado oxalacético, que é um composto, minha gente, que tem 4 carboninhos. Lembre que o acetil tem 2. A coenzima A não se junta ao ácido. Ela vem aqui, ó, para veicular, para facilitar a junção do acetil com esse composto aqui de baixo. A junção deles dois vai formar um composto chamado ácido cítrico, que é, minha gente, um composto com
6 carbonos, né? 2 com 4 dá 6. Pois bem, daqui para frente, esse ácido cítrico vai sofrer o quê? Descarboxilações, desidrogenações e ao final, ó quem se restaura, né? Após essas quebras, o ácido oxalacético. Então, se esses dois se juntam para formar esse, e somente esse aparece ao final do processo, então, na verdade, quem foi detonado aqui, gente, nessas reações foi o acetil. Isso aqui é o que a gente vai chamar de ciclo de Krebs, tá? Ou também chamado ciclo do ácido cítrico, tá? E aí, o que eu vou ter de produtos no ciclo de Krebs? Vejam só, daqui vai sair, reparem só, 2CO2, um total de 3 NADH2 e uma outra molécula chamada FADH2, que tem um papel similar ao NAD. A diferença é que, em vez de uma nicotinamida, eu tenho uma flavina de nucleotídeo. Mas, gente, o papel é o mesmo. Beleza? E também vou ter formação local de ATP. Exatamente quanto? 1 ATP. Beleza? Então, quais são os produtos do ciclo de Krebs? 2CO2, 3 NADH2, 1 FADH2 e 1 ATP. Agora, lembrem que eu vou ter que pegar tudo isso aqui e multiplicar por 2. Por quê? Porque isso aqui é o saldo, tá? De produtos de um ciclo de Krebs de um piruvato, que veio de um piruvato. Não tem 2, minha gente? Então, isso aqui é como se eu tivesse 2 ciclos. Então, tudo isso aqui vai ter que ser multiplicado por 2. Tá certo? Bom, e aí vem, né, finalmente, o que a questão trata. Veja só. Então, vendo esses NADs que foram gerados fora e dentro da mitocôndria, eles vão para onde? Eles vão para a crista. Certo? O que a gente vai encontrar na crista? Isso aqui, ó. Uma sequência de 4 transportadores. São 4 complexos proteicos. Certo? Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Além desses complexos proteicos, eu vou ter também aqui, né, nesse território, eu vou ter moléculas chamadas de proteínas móveis. Tudo bem? Mas vamos falar aqui só, colocar só os complexos proteicos que eu tenho no desenho. Pois bem, o que vai acontecer, minha gente? Reparem só. Aqueles NADs e FADs que foram gerados, né, dentro e fora da mitocôndria, como eu disse, eles vão chegar aqui, ó. Então, vamos começar com o NAD. Se NAD chega aqui, sabe o que ele faz? Ele joga os hidrogênios. Certo? E se ele joga os hidrogênios, cada elétron de cada hidrogênio vai se soltar também. Então, eu vou dizer que esses NADH2, ao chegarem aqui na crista, eles sofrem um processo de quê? De oxidação. Por quê? Porque eles estão perdendo elétrons. Tudo bem? Então, aqui, ó, oxidação do NADH. Então, eles estão perdendo elétrons. Aí, essa duplinha aqui de elétrons, adivinha para onde é que ela vai? Ela vem aqui para o primeiro complexo proteico. E aí, esses elétrons vão pulando de complexo em complexo. E vão liberando o quê? Vão liberando energia. E essa energia vai ser aproveitada para quê? Para fabricar ATP. Tudo bem? E esses hidrogênios? Veja só. Esses hidrogênios que estão sendo liberados aqui, ó, eles vêm para cá, para esse espaço intermembrana, né? Entre a membrana de fora e a membrana de dentro da mitocôndria. Tudo bem? Então, todos os NADH2 vêm para cá e acontece isso. O mesmo ocorrerá com o FAD, viu, gente? Só que tem um detalhe. Quando o FAD chega aqui, que ele também sofre oxidação, ele também perde elétron, esses elétrons, eles não têm afinidade com o primeiro complexo, eles têm afinidade com o segundo complexo. Então, significa dizer que o elétron vindo para cá, ele vai dar menos saltos, tudo bem? Menos saltos, menos energia desprendida para formar ATP. Então, em termos de rendimento energético, uma molécula de NAD contribui mais para a formação de ATP do que uma molécula de FAD. Beleza? Pois bem. Pulou, e agora? Vai pular para onde? Bom, não tem mais ninguém para pular aqui, né? Então, esse parzinho de elétrons
Adivinhe só, vai parar na mão de quem? Vai parar na mão do aceptor final, ó, tá aqui no texto, que é quem? O oxigênio. Quando o oxigênio recebe esses elétrons, ele vai para um estado o quê? Reduzido. E por que eu quero reduzir esse oxigênio? Bora lá entender? Estão vendo esses hidrogênios aqui? Esses hidrogênios, minha gente, cada NAD, cada FAD, quando chega aqui, vai jogar hidrogênio e esse hidrogênio vai para esse espaço. Então, vai gerar um gradiente químico, gradiente de concentração, que vai forçar esse hidrogênio a voltar para a matriz, a voltar para esse espaço. Só que, repare que coisa legal, esse hidrogênio, quando ele volta para a matriz, ele volta, minha gente, por meio de uma portinha aqui, ó, que eu costumo dizer que é uma turbininha. Tudo bem? Ok? Adivinha o nome dessa turbininha? ATP sintase ou ATP sintetase. Beleza? Então, quando esses hidrogênios voltam por essa turbininha, certo? Para a matriz, para que daí esses hidrogênios se juntem com o oxigênio, formando com isso o quê? Formando água. Então, quando esses hidrogênios voltam passando por esse ATP sintetase, gente, olha o nome, ATP sintetase. Então, o movimento desses hidrogênios vai gerar o quê? Vai gerar energia. Então, eu tenho ATP sendo formado tanto na cadeia aqui, ó, respiratória, na sequência de complexos proteicos, como também pela ATP sintase. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o cianeto, ele vai prejudicar, gente, a citocromo C, tá vendo aqui, ó? Ele vai impedir, né, que essa citocromo C exerça o seu papel. Com isso, bloqueando a cadeia respiratória. Então, eu vou interferir nessa passagem de elétrons. Se eu vou interferir nessa passagem de elétrons, eu vou acabar gerando o quê, gente? Menos ATP. Tudo bem? Então, eu vou acabar gerando menos energia. Eu vou acabar diminuindo a produção de energia. Então, minha gente, eu já sei que esse bloqueio não vai aumentar a concentração celular de ATP. Pelo contrário, vai diminuir. Certo? Tudo bem? Concordam comigo que esses elétrons que estão pulando por aqui e que estão bloqueados, eles são importantes para reduzir o oxigênio, para que esse oxigênio reduzido possa formar água. Então, se eu não estou conseguindo transferir esses elétrons, eu não vou reduzir o oxigênio, portanto, também não vou formar água. Então, elimina-se isso aqui também, certo? Vamos lá, aumentar a concentração de dióxido de carbono. Gente, preste bem atenção. Dióxido de carbono, ele foi gerado aonde? Ele foi gerado aqui, ó, na síntese do acetil e foi gerado aqui no ciclo de Krebs. Não temos dióxido de carbono na cadeia respiratória, na região da crista. Beleza? E também não vou aumentar a concentração de citocromo C oxidase. A citocromo C está aqui. Ela só não vai funcionar. Ela só não vai exercer o papel dela. Então, a substância que vai se acumular aqui é o NADH, certo? Por quê? Que a crista, né? A cadeia respiratória começa com o gradiente de prótons, certo? Trazido por quem? Pelos NADH que vão sofrer oxidação. Beleza? Então, o gabarito dessa questão, alternativa C.